Olá, bem-vindo ao segundo vídeo da Semana da Robótica. O vídeo de hoje eu vou falar sobre seguidores de linha, mais especificamente o seguidor de linha Lego. Então, aqui tem dois seguidores de linha. Nesse caso, eu só vou falar do seguidor de linha Lego, então esse aqui vai ficar de fora por hoje. E como vocês podem ver, tem bastante assunto para tratar sobre esse tema. Então vamos lá. O primeiro tópico. O que é um seguidor de linha? O seguidor de linha é um robô que, no caso do Lego, utiliza de um sensor de cor ou luz para seguir uma linha. E qual a sua função é seguir uma linha. Quais tipos de seguidores de linha existem? No caso do Lego, existem três principalmente. O seguidor de linha por cor, seguidor de linha por luz e seguidor de linha controle PID. E aonde você pode aplicar o seguidor de linha? O seguidor de linha ele pode ser aplicado em diversos contextos. Por exemplo, numa competição específica para seguidores de linha, numa competição do OBR, por exemplo, em que o trajeto, o percurso, tem muitas linhas e basicamente você tem que seguir a linha para fazer o trajeto. No TBR, na FLL, em que a pista, com as missões, tem várias linhas que ajudam você a fazer algumas missões que servem como um auxílio na hora das equipes, para elas poderem tornar o robô mais autônomo possível e entre outros aspectos que você pode aplicar no seguidor de linha. E que conceito o seguidor de linha pode abordar? Um conceito primário do seguidor de linha de cor e luz é, por exemplo, a condição, a questão de sim ou não. Então, por exemplo, se ele está vendo branco, ele vai virar para a esquerda, se ele está vendo preto, ele vira para a direita. É um conceito básico de condição que é muito útil e é muito importante no começo. A questão de loop, por exemplo, em que momento você quer que o seguidor de linha pare e faça, por exemplo, uma outra ação. Variável, seguidores de linha, por exemplo, PID, utilizam muito variáveis, constantes e algoritmos e assim por diante. Agora, como montar um seguidor de linha? Eu vou mostrar para vocês como vocês vão montar esse nosso seguidor de linha, seguindo, por exemplo, aqueles princípios primários que eu citei no vídeo Como Montar um Robô, que vocês podem verificar no meu canal no YouTube ou no meu Instagram. Então, vamos começar a montar o nosso seguidor de linha. Mas que princípios básicos e fundamentais são importantes na sua montagem? São esses 4 passos. Prender primeiro os motores, depois o F3, depois as rodas e depois os sensores. Isso quer dizer que em todas as montagens que existem de F3 seguem esse padrão, essa ordem? Não. Algumas montagens podem, por exemplo, primeiro prender as rodas, depois o F3, depois os motores, sensores e por diante. É apenas uma questão de praticidade em que a maioria dos métodos que eu utilizo para montagens seguem esse padrão. E que eu acho que é a maneira mais fácil e mais intuitiva para quem está começando, está intermediário, seguir e aprender a montar. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai prender os motores. Eu vou colocar 2 pinos pretos aqui nesse motor, na parte de fora dele, e 2 pinos pretos na parte de fora do outro motor. E pegar um frame e conectar neles. Agora eu vou prender essas partes daqui. Eu vou pegar uma barra de 15. E agora na parte de baixo. Agora, falta prender essa parte daqui. Se vocês verem, ele está bem preso atrás, mas na frente ele ainda se move um pouquinho. Então tem que prender aqui. O que eu vou fazer é pegar essa peça, colocar ela aqui, prender outra peça aqui,
E pronto. Agora ela está bem mais rígida e não se move tanto na frente nem atrás. E agora o próximo passo é prender o EV3. Primeira coisa é eu colocar os pinos daqui. Colocar barra de 15 de forma simétrica. Por exemplo, tem 4 buracos para cá e 4 buracos para cá. E o nosso V3 ele vai ficar assim. Só que ainda falta eu prender a barra daqui. Então vamos lá. Três pinos aqui na frente. Uma barra de 3, 6, 9. Agora prender aqui. Agora prender o outro. Prender essa parte daqui e tá preso o nosso V3. Agora vamos para o terceiro passo, que são as rodas. Vamos pegar esses dois palitos, colocar um desse lado, colocar um desse lado. Se vocês quiserem, vocês também podem começar pelas rodas. Começar pelo V3 ou pelas rodas não faz muita diferença. Tanto que muitas vezes em algumas montagens eu prefiro começar pelas rodas e depois colocar o V3. Principalmente porque as rodas elas servem como um bom parâmetro para saber qual é a altura correta para você colocar o seu EV3 e ele não bater. Por exemplo, aqui eu coloquei na verdade essa travinha. E agora a parte da roda ainda não acabou. Agora falta a parte de trás. Agora vamos para a roda de apoio. A roda de apoio eu vou colocar esse palito de 2 aqui.
o L aqui. Vou utilizar as polias como roda de apoio. E pronto, está preso nossa roda de apoio. E agora a última coisa que falta, que são os sensores, que no nosso caso vai ser um sensor de cor e luz. Então vamos lá. Vamos pegar essa barra de 5. Prender aqui na frente. Depois prender essa barra grande. Vamos prender esses dois pinos aqui no nosso sensor. E pronto, tá pronto o nosso robô. Agora é só colocar os cabos. Eu também gosto sempre de fazer o quê? Eu coloco o motor da direita no C e o motor B e o motor da esquerda no B. Isso é um padrão que eu costumo colocar apenas para eu sempre ter a noção de que o B está na esquerda e o C está na direita. Isso é apenas um gosto meu, mas não faz diferença você, por exemplo, colocar em outros cabos. E eu coloco até no B e no C, por quê? Porque o padrão da Lego no software é colocar os motores juntos em B e C. Então facilita na hora de programar, porque eu não tenho que ficar me preocupando muito se os meus motores de locomoção estão corretos na programação. Porque quando eu abrir a programação, quando eu for programar, os motores de locomoção eles já vão estar no B e no C, porque esse é o padrão que a Lego utiliza no software deles. O sensor eu vou colocar no 1. E pronto o nosso robô. E agora que o nosso robô está pronto, eu vou mostrar as performances dos tipos de seguidores de linha. E quais são os tipos? São cor, luz e PID. Quais são as vantagens e desvantagens do cor? O de cor ele é binário, por quê? Porque ele se move vendo apenas dois estados, preto ou branco. Então, se ele estiver vendo branco, ele vai virar para a esquerda. Se ele estiver vendo preto, ele vai virar para a direita. Por isso que ele é binário. Outra coisa, ele é condicional. A sua estrutura no código utiliza de um bloco chamado de condição e tem muito a ver também com a performance dele ser binário. Ele é mais brusco de todos, porque não tem uma mudança suave entre preto e branco, e sim uma mudança muito brusca. Uma hora está preto e uma hora está branco. Ele não percebe essa mudança de uma maneira muito suave. E ele é considerado um tipo de programação inicial, mas muito importante para quem está começar a entender os seguidores de linha. É muito importante você começar primeiro pelo de cor, depois passar para o de luz e depois passar para o PID. Porque se você começar diretamente pelo PID, vai faltar base sobre o de luz e o de cor, que pode ser importante para você entender melhor o PID. Então, o segundo caso é o de luz. Ele também é binário, ele também é condicional, porque sua estrutura no código é condicional, utiliza o bloco de condição. Ele é menos brusco do que o de cor, porque a sua mudança é mais suave de estados. E ele também é considerado inicial, porque é uma mudança bem sutil do de cor para o de luz. E o último é o PID. O PID já é uma estrutura de código mais robusta, mais complexa,
o que faz com que o código, a performance do robô, se torne mais suave, e ele é considerado uma técnica intermediária avançada. Intermediária porque você não precisa aplicar o P, o I e o D. Você pode aplicar apenas o P. Então, aplicar apenas o P é um código mais intermediário. Já você aplicar o P e o I e o D, já chega na parte mais avançada. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês o primeiro dos seguidores de linha, que é o de cor. Eu vou aqui definir a força do meu robô. Então, primeiramente eu vou colocar no 30, apenas para vocês verem a performance dele quando ele está razoavelmente rápido, mas não totalmente rápido. Então, como vocês podem ver, o que está acontecendo aí é que quando ele vê o branco, ele vira com o motor da direita com 30 de força, e quando ele vê o preto, ele vira com o motor da esquerda com 30 de força. E ele vai fazendo esse comportamento binário, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Agora, eu vou aumentar a força dele e vocês vão ver que ele vai ficar mais oscilante. Vamos lá, eu vou colocar agora o 100 de força. Trinta, 40, 50 e vamos lá. E chegou no 100. Ele vai andar mais rápido, mas se vocês verem, o comportamento dele é bem mais brusco do que o outro. Ele começa ele vem mais para fora da linha e entra mais para a linha por conta desse comportamento mais brusco que ele tem quando ele está no seu máximo de força. E agora eu vou mostrar o de luz. Só que o de luz tem um detalhe muito importante. Vou mostrar aqui o valor que ele lê no preto. E no preto ele está lendo 6, 5 mais ou menos. No branco ele está lendo 60. Isso mostra que ele não está bem calibrado. Eu vou calibrar ele e vocês vão ver a mudança nos valores. Ele basicamente está passando pela linha, verificando todos os valores que ele enxerga e fazendo basicamente uma regra de 3. Então, o menor valor que ele viu, por exemplo, no caso foi 5, provavelmente 5, ele vai jogar isso para 0. E o maior valor que ele viu, que no caso foi 60, ele vai jogar para 100 e ele vai fazer uma média de 3, basicamente, a partir dessa análise. Então, vamos ver agora os valores que ele está vendo. Agora, no preto, ele vê exatamente 0. E no branco, ele vê bem perto de 100, 101, que é uma boa calibração. Então, eu tenho uma margem maior, um range maior de valores de intensidade de luz. Antes, eu tinha uma margem de valores de 5 a 60. Agora, eu tenho uma margem de 0 a 100. Então, aumentei o range de tonalidades que o sensor vai sentir quando estiver andando pela pista. Então, vamos lá. Luminosidade, que nem o de cor, eu também vou definir uma força e vou colocar 30 de força. Coloquei 30. A mudança do de cor para o de luz é bem sutil, mas se vocês perceberem atentamente, ele está um pouco mais suave do que o branco. Ele entra, por exemplo, menos na linha branca do que o de cor. E ele sai menos do preto também. Agora eu vou colocar 100 de força. E sempre que eu aumento a força nos casos de seguidores de cor e luz, o robô vai ficar mais brusco,
por conta desse comportamento binário. Entretanto, no PID a gente vai consertar isso. A gente vai fazer com que mesmo que eu aumente a força, ele não vai perder a sua característica de ser suave. Se vocês perceberem, ele está saindo bem menos da linha do que no de cor. Entretanto, ele ainda sai bastante por conta desse comportamento dele ser binário, ser funcional. E agora, vamos para o PID. Então, vamos lá. Como vocês podem ver, o comportamento dele é bem mais suave. E se, por exemplo, ele ainda está saindo um pouquinho demais da linha. Vocês verem, ele ainda está saindo um pouquinho aqui. Poderia até aumentar um pouco os valores para deixar ele mais certeiro na linha. Entretanto, eu ia perder um pouco de suavidade, talvez. Então, essa performance do seguidor de linha PID, vocês podem ver que a performance dele é muito melhor do que as versões anteriores. Mas isso também é um mérito da lógica dele ser mais apurada, ser mais complexa. Então agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo de cada uma dessas programações. Primeiro começando pelo de cor, depois o de luz e depois o PID. Olá pessoal, eu vim aqui para o computador porque eu acredito que essa abordagem vai ser mais intuitiva para vocês entenderem a programação. Então vamos lá. Essa é a primeira programação, é a programação do preto e branco. Essa parte aqui, toda, é apenas o setup da força que o seguidor de linha vai fazer. No caso, eu não vou entrar em muitos detalhes porque isso não é tão importante, não é tão necessário, não é a essência da lógica principal do seguidor de linha por cor. Então vamos lá. Essa aqui é a lógica principal. Vou colocar até aqui um comentário que é muito importante. Caso eu veja o programa de novo depois de muito tempo, eu lembrar o que ele faz direitinho, o que cada bloco é responsável e basicamente assim por diante. Então vamos lá. Esse é o primeiro bloco. O primeiro bloco que a gente usa um loop, que vem aqui na parte laranja, é esse terceiro loop. E basicamente, qual é a função dele? A função dele é executar tudo que tiver dentro dele até um certo momento. No caso, eu coloquei um momento sendo infinito, então ele vai ficar executando a ação dentro dele o tempo todo. E no caso, qual é a ação? A ação que eu mandei foi uma condição. A condição também está no laranja, que é esse aqui. Vou colocar um start apenas para vocês visualizarem melhor. E aí, o que eu fiz? Essa é a condição. Só que no modo atual, ele está no modo touch sensor, sensor de toque. Eu não utilizei um sensor de toque, eu utilizei um sensor de cor e luz. Então, eu vou vir aqui e clicar cor e luz e colocar em medir cor. E aí, aqui ele me dá duas opções de cores para eu colocar. A primeira é preta, aqui tem várias outras cores. Eu vou colocar a branca e vou adicionar mais um caso, mais uma condição na minha condição, no meu bloco de condição. No caso, eu vou colocar nada. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele como padrão. Porque o que acontece? No nosso caso, isso não vai ser tão importante, porque ele só vai ver duas cores, preto e branco. Mas pode ser que em algum momento o sensor possa ter algum bug, algum problema e visualizar alguma cor diferente de preto e branco. Por exemplo, não sei, pode ser que ele veja um verde, um azul, uma tonalidade que são muito próximas do preto. O que eu faço é, caso o sensor reconheça alguma cor diferente dessas duas, eu peço para ele executar o que tiver aqui. Então, qualquer cor que eu não tiver colocado aqui, se ele vir, por exemplo, azul ou amarelo, vermelho, ele vai executar o que tiver aqui. No caso, eu vou falar para ele executar nada, absolutamente nada. Isso impede de acontecer algum bug, caso ele veja alguma cor que a gente não espere que ele veja. Então vamos lá. Quando ele vira o preto, o que ele vai fazer é girar com um dos motores. No caso, ele vai girar com o motor B.
e ficar com o motor separado. Então, eu venho aqui no bloco verde, peguei esse Move Tank, que me dá a opção de controlar as duas forças separadamente dos meus motores. E o que eu quero? Eu não quero que ele gire por uma rotação, nem duas, nem três. Eu quero que ele gire até ele ver a cor branca, para depois ele parar o motor B e girar o motor C. Então, eu não tenho um valor específico de distância que eu quero que ele percorra. Eu não quero que ele percorra uma certa quantidade de graus específica. Eu não quero que ele percorra por um certo tempo, nem nada do tipo. Eu quero que ele apenas gire até vir a cor branca, até mudar de estado do preto e começar a executar o estado do branco. Então, eu vou colocar no modo ON. E o que eu quero? Eu quero que o motor B gire e o motor C fique parado. Então, eu venho aqui, eu coloco 0 no motor C. E aqui eu coloco a força que eu quiser. Eu posso ir de 100 a 0. Você pode até colocar no negativo, mas no nosso caso, eu quero que ele ande para frente. O motor gire para frente, então é entre 100 e 0. Eu vou colocar, por exemplo, 50. E aqui é o motor, é a parte do preto. Agora eu vou fazer a parte do branco. A parte do branco é literalmente o oposto. Então, o que eu vou fazer é colocar no modo ON, pegar o bloco no Move Tank, colocar no modo ON, zerar o motor B e colocar no motor C. E basicamente é essa a minha programação. Só que tem um detalhe muito importante. Você tem que ficar de olho na questão da porta. O EV3, ele reconheceu para mim que a minha porta está no 3. Só que, na verdade, eu quero que ela esteja no 1, porque foi onde eu coloquei o meu sensor. É a porta do meu sensor no robô. Então, eu tenho que ficar atento e vir aqui e colocar a porta 1. E ficar atento também nos motores. Nos motores está correto que são o B e o C. O B é o da esquerda e o C é o da direita. E é essa a programação do sensor de cor. Na próxima parte eu vou explicar o de luz. Então tá aqui a programação do de luz. Ela tem a parte inicial também, que nem o do preto e do branco, que é a decisão da força. No nosso caso, não faz muita importância explicar sobre ela. O importante realmente é a lógica principal. E essa aqui. Então, como é? Funciona da mesma forma, o raciocínio da lógica é bem parecido. Apenas são alguns detalhes que mudam na sua estrutura. Então, o primeiro bloco que a gente utiliza é o loop. É o loop para executar tudo que tiver dentro dele por algum certo momento, que no nosso caso eu quero que ele execute infinitamente, mas eu posso colocar, por exemplo, para que ele execute o seguidor de linha até o outro sensor ver uma cor, por exemplo. Aqui eu usei o sensor 1 para seguir a linha. Eu posso colocar o sensor 3, meu outro sensor, para ele servir como o sensor de parada. Então, o sensor 1 vai executar o seguir a linha, e o sensor 2, o segundo sensor, que no caso é na porta 3, vai ser o sensor de definição da parada. Quando ele verificar que viu a cor preta, ele vai parar de seguir. Só que, no caso, eu coloquei infinito. Vou aqui colocar infinito. Então, vamos lá. Agora, o segundo bloco é a condição. No nosso caso, a condição do sensor de cor. Só que eu quero agora que ele faça luminosidade. Então, eu venho aqui em Compare e Reflected Light. Essa aqui. Agora ele está no modo de luminosidade. Ficar atento na porta, colocar a porta correta do meu sensor, que no caso é o 1. E eu vim aqui no verde, pegar o Move Tank,
para os dois, tanto verdadeiro quanto falso. E um detalhe muito importante. No nosso caso, eu vou colocar os 50 de luminosidade. Por quê? Porque as duas cores que a gente vai trabalhar são o preto e o branco. O preto, qual é o valor que ele vê? O preto é um valor igual a 0. Já o branco é um valor igual a 100. Eu quero que ele siga a interseção da linha, a borda da linha, que entre aspas é o cinza. E como achar esse valor correto para a borda? A borda não é nada mais nada menos do que a interseção entre o preto e o branco. É quando as duas cores se unem e se tornam meio que uma só. Que basicamente é metade da intensidade do preto, metade da intensidade do branco. E como eu descubro isso? Eu coloco o valor do preto mais valor do branco e divido por 2. Isso vai dar o valor que eu quero seguir. E no nosso caso o preto é 0, o branco é 100, e eu divido isso tudo por 2. E no final é 50. Então é esse resultado que eu quero. E aí o que acontece? O que ele está fazendo na verdade eu vou deixar aqui para caso vocês queiram. E o que acontece? Esse loop, essa condição, está fazendo o quê? Ela está verificando se o sensor de luz verificar um valor menor do que 50, ele faz uma ação. Se ele não vir um valor menor do que 50, consequentemente maior do que 50, ele vai para o falso. Quando ele estiver menor do que 50, isso quer dizer que ele está vendo uma luminosidade mais fraca, que é o preto. Então, o que eu vou fazer é, que nem na lógica do preto e branco, eu vou colocar o B ligado, no modo 50 de força, por exemplo, e o motor C desligado em 0 de força. E caso ele esteja com a intensidade maior do que 50, consequentemente um valor mais próximo do branco, eu vou deixar o motor B zerado e o motor C ligado. E, basicamente, essa é a programação da luminosidade. A próxima programação que eu vou falar é o PID, que é mais complexo. Mas antes, vocês precisam entender o que é o controle PID, o que é proporcional e o que é derivada, antes de realmente executar a lógica. Então vamos lá, o que é o controle PID? O controle PID basicamente é um mecanismo que utiliza o feedback dos sensores, a resposta dos seus sensores para fazer alguma ação, alguma correção no caso. No nosso caso, a gente utiliza o feedback do nosso sensor de cor e luz para a gente se corrigir na pista e seguir a linha. Então, quais são os 3 tópicos muito importantes no controle PID? A proporcional, a integral e a derivada. Mas antes, eu vou explicar a lógica em si do controle PID e como ela funciona. Então, a primeira coisa que o controle PID faz é fazer uma subtração entre a leitura do sensor e o valor da referência. Leitura menos referência. E a referência é basicamente a posição que a gente quer ficar na pista. Por exemplo, no nosso caso do seguidor, a gente quer que o robô ande na borda da linha, que no nosso caso é o 50 de luminosidade. Então a nossa referência é 50. E a leitura do sensor é a leitura que o sensor estiver lendo naquele momento. Então a gente faz a leitura menos a referência e esse resultado vai dar o erro que o nosso robô tiver. Então, por exemplo, o nosso sensor está lendo 60 de luminosidade e a nossa referência é 50. Consequentemente, o nosso erro é de 10 de luminosidade. Ele está mais no branco do que no preto. E, por exemplo, se o sensor estiver vendo 40 e a referência for 50, 40 menos 50 vai dar menos 10, ou seja, ele está numa luminosidade a menos 10 do que a gente deseja. Ele está vendo uma cor mais escura. E após achar o erro, a gente aplica esse erro na nossa lógica do PID. Ela aplica na proporcional, aplica na lógica da integral,
aplica na lógica da derivada e no fim soma essas três partes, a proporcional mais a derivada e mais a integral, e esse resultado final vai dar a correção. E a correção a gente vai jogar nos motores do robô, o que vai fazer com que gere a saída, que é o comportamento que o robô vai fazer naquele exato momento. E após ele jogar nos motores, ele vai fazer todo o caminho de volta, fazendo a leitura de sensores, menos a referência, depois o PD, depois jogar nos motores, fazer a saída e assim por diante no ciclo infinito. E agora vamos lá. O que é a proporcional? A proporcional basicamente é uma constante, um valor que a gente multiplica no erro. Por exemplo, a gente está com um erro de 20 e o resultado final da proporcional deu 40. Isso quer dizer que a gente colocou uma proporcional de 2, ou seja, o 40 é proporcional a 2 vezes de 20. E basicamente é isso que a proporcional significa. É um valor que a gente multiplica no erro e esse resultado vai dar para a gente uma correção. A gente pode amplificar a correção ou minimizar. Por exemplo, o erro está em 20, mas eu coloco uma proporcional, uma constante de proporcionalidade em 0,5. Consequentemente, a nossa correção vai dar 10. Ela vai ser mais atenuada. A segunda parte é a integral. A integral basicamente ela soma todos os erros que acontecem na nossa programação, no nosso percurso. Então, por exemplo, se ele tiver com um erro muito pequenininho, ele vai ficar somando isso, até ser um erro grandão. Porque o que acontece? Muitas vezes o nosso sistema encontra erros muito pequenos no sensor. Só que esse erro muito pequeno não é relevante naquele momento para o motor. Então o que ele faz, essa integral? Ela vai somar erros bem pequenininhos até chegar a um ponto que esse erro vai ser significativo para o nosso motor se corrigir e ele seguir ou fazer o que a gente quer da forma correta. E a derivada, ela é a variação do erro. O que ela faz? Ela pega o erro num certo momento, pega o erro no momento anterior e subtrai eles. E basicamente o que isso dá é a variação do erro. E para que ele serve? Ele serve para a gente verificar, para a lógica verificar se o robô está se perdendo mais ou chegando cada vez mais perto da referência. Então o que a derivada faz é poder aumentar a correção ou atenuar a correção dependendo dessa variação. Se a derivada perceber que a variação está diminuindo cada vez mais, ela vai atenuar a correção para que quando ela chegar na referência, ela não ultrapasse, ela tenha um comportamento mais suave. E caso a derivada veja que o erro dele está aumentando, isso quer dizer que a proporcional e a integral não estão conseguindo suprir a questão da correção. Então a derivada ela aumenta a correção, amplifica ela para forçar o robô a voltar para a linha. E basicamente essa é a explicação da proporcional, da integral e da derivada. E o que é um controle PD. Agora eu vou explicar passo a passo de como funciona a lógica de programação do controle PD. Mas antes de continuar o vídeo 2 da Semana da Robótica, se você estiver gostando do vídeo, bote nas redes sociais a hashtag Semana da Robótica para eu ter o feedback de vocês. E se vocês já não estiverem me seguindo nas redes sociais, me segue na @EduardoBrisda. E vamos pro vídeo. Olá pessoal, então essa aqui é a programação do controle PD de seguidores de linha. E o primeiro detalhe que a gente faz na programação é definir os valores dos parâmetros. E quais parâmetros a gente vai utilizar? O primeiro é a referência, que no nosso caso é o 50, que é a borda da linha. A segunda é a constante de proporcionalidade. E a segunda é a constante derivada. O que a constante de proporcionalidade e a constante de derivada fazem? Elas amplificam ou atenuam a influência da proporcional ou da derivada na lógica. Então, por exemplo, nesse caso eu coloquei uma derivada de menos 17. Isso quer dizer o quê? Que nessa lógica a derivada está tendo um aspecto bastante importante no nosso código. Ele está amplificando a relação da derivada, o que a derivada faz no nosso código, em 17 vezes. E nesse caso eu estou atenuando a proporcional. A proporcional, nesse caso, ela está tendo uma correção muito alta
da sua forma padrão. Então, eu coloco uma constante menor do que 1 para ela atenuar um pouco o valor que a proporcional ia gerar na nossa correção. Então, vamos lá. Esses são os 3 parâmetros muito importantes. A referência, o KP, que é a constante de proporcionalidade, e o KD, que é a constante da derivada. E aí a gente entra na lógica principal. O primeiro passo é o loop. E o loop a gente coloca ilimitado, porque no meu caso eu quero que ele fique seguindo infinitamente, mas se você quisesse, poderia colocar aqui para ele seguir até o sensor 3, por exemplo, ver o preto. Então o sensor 1 estaria seguindo, fazendo o seguidor de linha, a lógica de seguidor de linha, e o 3 serviria como um sensor de parada. Pode colocar verde, se no caso de vocês é utilizar para o OBR. Então, vou colocar aqui. Vou deixar aqui, não importa. Vamos lá. A primeira parte da equação é achar o erro. Então, a gente pega a leitura do sensor, diminui pela referência, e isso vai dar nosso erro. Eu jogo numa variável chamada erro. E eu coloquei nessa variável porque essa variável vai ser utilizada dentro dos MyBlocks da proporcional e da derivada. E se você estiver perguntando como eu crio um MyBlock? Um MyBlock, ele basicamente é uma junção de vários blocos. Ele permite com que o código fique mais simplificado. Então, por exemplo, eu quero fazer um código um MyBlock que ele ande com 50 de força em 360 graus e ele, por exemplo, gire depois com 360 graus. Esse é o meu MyBlock. E eu quero simplificar ele e deixar em apenas um. Eu seleciono os dois, venho aqui em Tools, MyBlock Builder. E aqui tem a tela onde eu crio meu MyBlock. No caso, eu estou utilizando MyBlocks de motor. Então, eu vou colocar uma figura mais intuitiva para eu saber o que esse bloco faz. Então, eu vou colocar aqui. Eu posso colocar o nome do bloco, frente, gira. E aí, se eu quiser, eu posso escrever, esse é o MyBlock, é um MyBlock para andar para frente e em seguida girar. Isso. E criei o meu MyBlock. E se eu quiser verificar ele ou alterar ele, eu clico nele e ele está aqui, frente e gira. Então, vamos lá. O que é o MyBlock da proporcional? O MyBlock da proporcional, o que ele faz? Ele pega o erro e multiplica pela constante da proporcional. Para ele atenuar ou amplificar a relação que a proporcional vai ter na nossa correção. E esse resultado do erro vezes o KP é a correção da proporcional que eu coloco numa variável chamada P. Em seguida vem a derivada. Eu coloquei a fotinho de um temporizador porque lembra a relação de variação de tempo, então foi mais por esse motivo. E o que é derivada? Ela pega o erro. Eu utilizei um bloco avançado. Não precisava utilizar esse bloco avançado. Eu poderia pegar dois MyBlocks, dois blocos, um de subtrair e outro de multiplicar. Mas eu quis simplificar. Eu quis fazer com que esses dois blocos se tornem um. Então eu vim aqui e coloquei no modo avançado, em que eu posso criar a minha equação. E no caso, qual foi a equação que eu fiz? Eu coloquei B menos A, e essa subtração de B menos A vai ser multiplicada pelo C. O B é o erro. Então ele pega o erro, subtrai do último erro. Esse resultado vai dar a variação de um momento para o outro, a variação do erro, e em seguida ele multiplica pela constante da derivada, para ele amplificar ou atenuar a correção que a derivada vai causar no nosso robô. No nosso caso, eu coloquei uma constante derivada de menos 17. Então, ele vai amplificar a reação que a derivada vai causar na correção. Então, vamos lá, só recapitulando. A gente pega o erro, subtrai do último erro, isso vai dar a nossa variação do erro,
E essa variação do erro a gente multiplica por uma constante da derivada. E esse resultado final vai dar a correção da derivada, que a gente coloca numa variável chamada d. E por fim, eu somo as correções. Eu somo a correção do p e somo a correção do d. Nesse caso, eu não coloquei a integral. Por quê? Porque o nosso seguidor ele não é tão rápido a ponto de ele conseguir enxergar correções muito pequenas e o motor não ter reação. A integral ela só é realmente necessária quando o seu sistema é muito rápido e muito instável. Então, às vezes, pequenos erros são muito importantes e fazem um impacto muito forte no teu sistema. Pequenos erros muito pequenos, por exemplo, o sensor verificar que ele está vendo 49,5 de leitura e eu quero chegar a 50. 0,5 de erro é um valor muito pequeno que não faz sentido eu colocar uma integral para atuar. Na verdade, a integral pode até piorar, porque são erros tão insignificantes do nosso sistema que não faz sentido eu colocar a integral. Então, no nosso caso, eu utilizei só a proporcional e a derivada e ela já foi suficiente para a gente fazer o nosso seguidor da forma correta. Então, vamos lá. Eu somei a proporcional e a derivada, somei as correções e apliquei isso no steering do nosso robô. Eu poderia também não utilizar o bloco de steering. Eu poderia fazer o seguinte. Vou pegar o meu bloco MoveTank. Vou pegar 2 blocos aqui. Não aparece não. Vou colocar esse start apenas para vocês visualizarem melhor. Então, o que eu vou fazer? Um eu vou diminuir e outro eu vou somar. O que eu vou fazer é pegar essa correção. Vou copiar isso aqui. Copiar isso aqui. Então, aqui peguei a minha correção. Eu vou somar ela em um e subtrair ela em outro. E aqui eu vou colocar minha força padrão. A força que, quando eu não tiver correção nenhuma, é a correção que eu quero que o meu robô ande reto. No caso, eu vou colocar 50, porque é essa força que eu... Na verdade, eu vou colocar 100, porque é essa força que eu coloquei aqui. Então, uma eu vou somar e a outra eu vou subtrair. E esses resultados eu vou colocar nos valores do meu motor. E isso aqui vai dar a nossa correção. Então, por exemplo, se a correção for positiva, o que ela vai fazer é, vai amplificar o motor B, que no caso não vai amplificar, porque o máximo é 100, e vai diminuir no motor C. Então, no nosso caso, o motor B vai ficar com 100 e o motor C vai ficar com uma velocidade menor, o que vai fazer com que o nosso robô comece a girar e se corrigir. Caso a correção seja negativa, o que ela vai fazer é diminuir no motor B a força e amplificar a força no motor C. Ou, no nosso caso, deixar com que ela fique em 100. E no final desse loop, o que a gente faz é pegar o erro daquela iteração, daquele momento, e agora torná-lo o último erro. Para no próximo loop, na próxima iteração, esse erro ser considerado agora o nosso último erro. Para que, em seguida, ele veja um novo erro aqui e compare com o erro anterior. Então, assim, ele gera essa relação dinâmica, a checagem dinâmica da variação dos erros. E, basicamente, essa é a programação do P&D. Agora eu vou entrar em mais detalhes sobre o impacto que é proporcional, o impacto que a derivada gera no nosso robô e falar mais sobre a forma correta de parametrizá-las.
Em que momento eu tenho que aumentar a proporcional? Em que momento eu tenho que diminuir a proporcional? Em que momento eu tenho que aumentar a derivada? E em que momento eu tenho que diminuir a derivada? Então, vamos lá. E agora a última parte do vídeo, que é a parametrização do P e D e a influência que o P e o D têm na performance do robô. Então vamos lá. A proporcional, a sua influência é na oscilação. Quando você aumenta a proporcional, você consequentemente aumenta a oscilação. E se você quer suavizar a sua performance, você diminui a proporcional. Então, o que a proporcional faz é, quando eu estiver aqui na pista, ela é a responsável por fazer com que ela oscile. Se eu quiser que ela oscile mais, fique oscilando mais, eu aumento a proporcional. É uma das alternativas. A segunda alternativa é você diminuir a derivada. Por quê? A derivada ela é a principal responsável pela questão de suavizar a nossa performance. Porque ela verifica se o nosso robô está chegando cada vez mais perto da nossa referência e, consequentemente, retarda a correção, diminui a correção para ela fazer um comportamento mais suave. Então, se você quiser aumentar a suavização, você aumenta a derivada. E se você quiser aumentar a oscilação, você diminui a derivada. Então, vamos lá, eu vou mostrar novamente a performance do seguidor de linha. Nesse formato, a proporcional está no valor 0,8 e a derivada está no valor de 17. O que a gente vai fazer agora é, eu vou tirar toda a derivada e eu vou aumentar a proporcional. E eu vou aumentar a proporcional para vocês verem o comportamento que o robô tem quando eu aumento a proporcional e tiro totalmente a derivada. Então agora a proporcional está em 0,8, eu vou colocar ela para 0,9 e zerar a derivada. Está aqui. Então vamos lá. Ó, ela está mais oscilante do que antes, porque o que eu fiz? Eu aumentei a proporcional, o que ela gerou uma oscilação maior, e ainda por cima eu tirei totalmente a derivada. E a derivada é o que realmente é responsável, quando eu aumento ela, pela suavização do robô. Então, eu vou, por exemplo, agora aumentar mais ainda a proporcional para vocês verem o impacto que ela tem. Eu vou colocar em 1,3. Ó, ela está oscilando bastante, porque eu aumentei a proporcional. Eu aumentei a sua capacidade de oscilar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir bastante a proporcional e vocês vão ver a performance que ela tem. Quando eu diminuo demais a proporcional, o que acontece é que ela oscila pouco e não é capaz de se corrigir o suficiente. Eu vou colocar em 0,5. Ó, ela escapou demais, então quando ela entrou no branco, ela não teve nem correção suficiente para voltar para a linha. Ela passou direto. Ela, se você ver, ela até tenta se corrigir brevemente, mas não tem força suficiente e perde. Então, vamos novamente. Vou colocar a proporcional alta, bem alta. Vou colocar um de proporcional. E aumentar um pouco a derivada. Vou colocar em -5. Ela ainda está oscilando um pouco, mas está fazendo bem melhor. Porque o que aconteceu? Eu aumentei a proporcional, o que fez ela oscilar mais, e eu coloquei um pouco de derivada, o que ela fez com que ela ficasse um pouco suave.
Só que ela ainda está oscilando um pouco. Aqui, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar mais a derivada. Eu vou colocar, por exemplo, menos 10. Ela está sentindo bem menos a oscilação de antes. Antes ele oscilava bastante aqui. Agora, se você ver, ele chega a oscilar um pouquinho, mas logo se corrige e fica retinho. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar. E o que é importante? A proporcional derivada é um jogo de forças. Não é necessário você acertar o valor certinho. Por exemplo, aquele primeiro percurso que vocês viram do seguidor de linha, P&D, que fez bonitinho, ele tinha um valor de 0,8 na proporcional e 17 na derivada. Agora ele está com menos 1 de proporcional e menos 10 de derivada. E mesmo assim ele seguiu muito bem. Então o que eu quero enfatizar é que é um jogo de forças. Não é uma questão de um valor específico que vai fazer toda a diferença. Eu não preciso acertar 0,8 ou acertar 17. Eu preciso apenas equalizar esse jogo de forças entre a proporcional e a derivada para achar um valor que me parece suficiente, condizente com o percurso que eu quero, a performance que eu quero que o nosso robô faça. Então, esse é o segundo vídeo. Se você gostou, utilize a hashtag Semana da Robótica para receber o feedback de vocês. Se você não tiver ainda me curtindo nas redes sociais, me segue lá no @EduardoBrisda e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!